Fala pessoal do canal Fala Fono, vamos discutir hoje TDAH ou Asperger. Se você quer saber mais, fica ligado. Gente, essa foi uma pergunta que fizeram, então eu quis trazer aqui pra vocês a minha opinião sobre ela, tá? TDAH, transtorno do desenvolvimento da atenção e hiperatividade, pode vir associado ou não. Asperger é um apelido que davam antigamente para a criança que está dentro do transtorno. Para o indivíduo que está dentro do transtorno do espectro do autismo de uma forma leve. A gente chamava de Asperger, tá? Hoje em dia esse termo caiu por terra, não se usa mais, a gente usa TEA para todo mundo que tem esse diagnóstico. Então vamos pensar aí num TEA leve ou numa criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos discutir agora as diferenças, tá? A criança que tem o TDAH, que ela tem o transtorno de déficit de atenção, ela necessariamente apresenta um déficit na atenção. O que acontece? A atenção, ela não nasce pronta, tá? Vamos supor aqui, vamos falar da minha mão, por exemplo. A Juliana tem um déficit na mão dela. Eu tenho, olha, se você perceber esse dedinho aqui, ele é um pouquinho menor do que ele deveria ser e ele é tortinho. Olha, eu tenho um déficit na minha mão aqui. Eu nasci com ele. Minha mão nasceu pequenininha, mas era a mesma mão. A atenção, ela não é um órgão, não é uma parte do corpo. Ela é uma habilidade e ela é desenvolvida. Ela não nasce dada, não nasce que nem os dedinhos já nascem prontos. Ela se desenvolve. E ela se desenvolve a partir das oportunidades que aquela criança tem. A partir de um panorama genético, né? A gente sabe que o TDAH tem muita influência genética. A partir das experiências e das oportunidades de desenvolvimento daquela criança. Então a gente pode pensar que a atenção é como um músculo, né? Quanto mais eu exercito, mais forte ele fica. Quanto menos eu exercito, mais fraco ele fica. Então ele é tipo uma esteira rolante. Se você não está fazendo nada pela sua atenção, ela está piorando. Inclusive, eu ouso dizer que muito antigamente, o indivíduo que levava vantagem era o que era mais forte. Plantava mais, colhia mais, caçava mais, protegia mais sua família, ele levava vantagem. Depois a gente passou pela era industrial, a era da tecnologia, a era da informação e tal. Nós estamos no momento que quem tem uma capacidade cognitiva e uma inteligência maior, não só cognitiva, emocional, enfim, todas as inteligências lá, esse sujeito tem mais vantagem. Só que a gente está passando por um período de um desafio atencional muito grande. A tecnologia está provocando pessoas, indivíduos com problemas de atenção. O uso das mídias sociais, dos tablets, principalmente desses vídeos que são curtinhos, você sabe do que eu tô falando, eles danificam os processos de atenção, né? Você passa o vídeo, vem aquele banho de hormônio do próximo. E esse de só querer o próximo gera pessoas que não conseguem se concentrar numa coisa, que não tem essa capacidade, não tem essa força na atenção de direcionar o seu foco para uma coisa que não tenha música, pessoas dançando e sons e imagens e glitter e purpurina e coisas engraçadas o tempo todo. Eu ouso dizer que no futuro os indivíduos que vão levar mais vantagem são aqueles que conseguem sentar e ler um livro. São aqueles que conseguem sentar e começar um trabalho e terminar. São aqueles que conseguem ter mais atenção, tá? Porque isso é o que a indústria está danificando as pessoas em massa. E aí você pensa que essas pessoas, que são esses bambambãs dessas indústrias, você pensa que eles deixam as crianças dele no celular? Você pensa que eles deixam as crianças, os adolescentes dele nas mídias sociais? Eles sabem dos malefícios, eles não deixam. Deixam nós, pobres mortais, né? Existem pessoas, inclusive, cujo trabalho é tornar isso o mais viciante possível para bebês, para criancinhas. Então, a gente tá falando aí de pessoas que ganham milhões, cujo trabalho é viciar o seu filho, né? E é desleal, porque a gente sabe que a gente leva uma vida ocupada, corrida, e que muitas vezes a gente lança a mão de recursos ali para dar conta minimamente do recado. Mas a gente ter essa consciência da importância da atenção para o futuro das pessoas, da humanidade, da capacidade, né, de trabalho e de realizar projetos do ser humano, pode nos fazer um esforço a mais e evitar certas coisas que danificam a atenção. Então, uma criança que brinca sozinha com potinhos, bichinhos e
Imagina, potinho de plástico, Tupperware e pregador. Ela tá desenvolvendo a atenção dela ali. A criança que tá no tablet ali, ela está, pelo contrário, se ela não estivesse fazendo nada, se ela estivesse dormindo, a atenção dela tava melhor. Ela está danificando a atenção dela ali. Então é essa guerra, né? Quanto mais a gente presta atenção, mais capacidade de prestar atenção a gente tem. Quanto mais a gente danifica os processos atencionais com esse banho de hormônios e já passa pro próximo, e passa pro próximo, né? Existe um tempo ridículo aí que eles estudaram que uma pessoa presta atenção nesses vídeos. Crianças, então, é questão de segundos, ela já passa pro próximo. Ela não se pode observar, senta do lado do teu filho, ele tá num tablet agora, senta do lado dele. Quantos segundos ele fica em cada vídeo? Porque não é muito tempo, a pessoa passa pro próximo, passa pro próximo. Então, isso tudo vai danificando, tá? Então tá, nós falamos sobre a importância da atenção. A pessoa com TDAH já vem com natureza essa dificuldade de atenção e ela vai ter que desenvolver estratégias para hackear o seu próprio sistema para dar conta de atender as demandas do dia a dia com o seu déficit de atenção, que não vai sumir simplesmente porque ela sabe que ele existe ou por causa de uma pílula mágica, né? Então, existem tratamentos, existe medicamento, existe tudo mais. Eu não vou falar sobre isso, eu não sou neurologista. O que eu sei é que a pessoa consegue, com ajuda, desenvolver estratégias de saber lidar com isso. Então, vamos supor, eu mesma, eu gosto de ler livros. Já é uma vantagem, poderia não gostar. Às vezes, eu preciso estar lendo mais de um ao mesmo tempo, porque eu leio um e aí eu começo a me entediar. Daí eu vou ler o outro. Aí depois eu volto para aquele um. Então é uma forma de eu hackear o meu sistema para eu conseguir. Aí eu vou perceber, por exemplo, que de manhã eu consigo prestar mais atenção. Então eu vou pegar minha tarefa mais difícil para aquele momento. Então você vai aprendendo os truques para você lidar com a sua própria condição. Então a gente tá falando aí sobre uma criança com déficit de atenção. A grande questão é, como a atenção não nasce pronta que nem a mão, a gente não pode pegar uma criança de 2 anos e saber se ela tem déficit de atenção ou não. Porque a atenção dela não se desenvolveu ainda. É como se a mão fosse um brotinho ainda. Se a gente não sabe como a mão dela vai se desenvolver, como a atenção dela vai se desenvolver, como que a gente pode dizer se ela vai ter um déficit ou não, né? Existem padrões. Existe tudo isso. Em geral, a gente consegue perceber que uma criança tem um déficit de atenção 4, 5, 6 anos de idade. Diferente do autismo. Muito cedo a gente consegue perceber o autismo, cada vez mais cedo, na verdade. Os instrumentos estão ficando melhores, os marcadores estão ficando mais claros, os profissionais mais treinados, a gente consegue perceber, diagnosticar, muitas vezes levantar uma hipótese diagnóstica e às vezes logo ainda cedo, 1 ano e meio, 2, diagnosticar um autismo, mesmo que ele seja leve. Isso é possível que seja feito mais cedo. Aí eu tenho uma criança de 3 anos lá e eu tô na dúvida se ela tem autismo ou se ela tem déficit de atenção. Eu preciso entender. A dificuldade dessa criança é de manter a atenção, de completar tarefas, de segurar impulsos, ou a dificuldade dela é na comunicação social. A dificuldade dela é em se conectar com o outro. A dificuldade dela é em elaborar e produzir linguagem. A dificuldade dela é em questões de comportamentos repetitivos e ritualizados. A dificuldade dela são movimentos estereotipados. Tem um conjunto de características muito diferente, tá? A pegadinha é, a gente sabe que uma criança que tem um déficit de atenção, ela vai ter dificuldade de desenvolver habilidades como a linguagem, ela vai ter dificuldade de prestar atenção no outro, seguir comandos. Então, se eu dou, pega o copo, coloca na pia e traz pra mim o sapato. Aí pega o que mesmo? Já esqueci. A gente vai ter que simplificar pra ela, né? Então, a gente sabe que a atenção, ela tá envolvida em todas as habilidades cognitivas que o sujeito desenvolve, né? Mas, essa diferença, eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês hoje, né? Que é um conjunto de sinais diferente do outro. E que, dentro do autismo, a gente percebe isso com muito mais clareza antes. Dentro do transtorno de desenvolvimento, dentro do TDAH, né? Que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso vai ser percebido mais pra frente ali. Ou isso vai ficar claro e poder ser diagnosticado mais pra frente ali. Um recado importante para você aqui agora. Se você tem na sua família pessoas com TDAH, a sua luz precisa estar de alerta, precisa estar na atenção dessa criança. E a forma como ela vai desenvolver essa atenção depende de você.
né? Depende das oportunidades que você vai dar para ela, depende do ambiente que ela vai estar inserida, depende dos brinquedos, depende do tempo de chão, depende da interação, depende da oportunidade, tá? Se você tem uma criança, se você tem na sua família pessoas que tenham o TEA, né, transtorno do espectro do autismo, a sua luz de alerta precisa estar acesa também. Você precisa entender que existem heranças genéticas, assim como dentro do TDAH, e que o desenvolvimento do seu bebê, da mesma forma, vai depender de toda essa estimulação, né? A gente não é um composto de códigos que é o DNA. A gente carrega o nosso DNA, mas algumas coisas vão se expressar, alguns genes vão se expressar ou deixar de se expressar por questões de oportunidade, de estimulação ambiental. Então, quanto mais a gente cuidar da nossa plantinha, do terreno onde a gente vai plantar ela, do sol, da água, da sombra, melhor ela vai se desenvolver nesse período que ela ainda tá tão pequenininha, crescendo, né? Frágil ainda. Então, esse é o recado, né? Cuide do ambiente, porque da genética a gente não pode fazer muita coisa, não é verdade? Então tá, qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo que eu respondo nos comentários e te vejo na semana que vem.